Oi, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, já começa deixando seu like e se inscrevendo para não perder nunca mais os vídeos que eu posto por aqui. Temos vídeos todas as semanas sobre diversos assuntos, muitos deles importantes, como esse do vídeo de hoje. Então já sugiro que você se inscreva para não perder nunca mais. Como vocês puderam ver na thumbnail e no título do vídeo, o tema desse vídeo hoje vai ser bem sério e eu vou contar para vocês um pouquinho da história da minha família, meu histórico, como nós descobrimos o câncer de cólon do meu avô e o câncer de cólon do meu pai. O meu pai nós descobrimos antes do meu avô. Vou resumir rapidamente o que é o câncer de cólon antes de contar um pouco sobre a nossa história. O câncer de cólon são tumores que podem aparecer no intestino grosso e o reto. E é um dos cânceres mais incidentes do mundo. Se você pega ele no começo, ele é um dos cânceres mais tratáveis de todos. Inclusive, o próprio médico disse isso quando nós descobrimos o câncer do meu pai. 90% desses tumores se iniciam através de pólipos. E como que você pode fazer para detectar esses pólipos antes que ele vire um tumor maligno? É só você fazer acompanhamento fazendo um exame chamado colonoscopia. Esse exame, o preparo é muito chato, eu já fiz ele 2 vezes e assim, é horrível, mas não é pior do que você ter a notícia de que alguém da sua família tem câncer. Então assim, tem tanta coisa ruim que a gente faz, então assim, uma vez por ano, se você tá numa idade que você já precisa fazer, e nós já vamos falar sobre isso, eu aconselho fazer porque em 90% dos casos você evita que ele se torne maligno só fazendo esse exame, porque eles tiram no próprio exame e você fica curada. E por que será que o câncer de cólon está tão incidente nos dias de hoje? Não se tem uma resposta 100%, mas os médicos que nós passamos disseram que vai muito do hábito, se você faz ou não exercícios, se você come coisas saudáveis ou não. Meu pai, por exemplo, é obeso, tem pressão alta, não faz exercício, enfim, assim, tá pedindo para acontecer alguma coisa. E o meu avô realmente, posteriormente nós descobrimos que vem de família. É uma coisa bizarra, mas todo mundo da família dele, todos os irmãos, até hoje tiveram esse câncer. O câncer do meu pai nós descobrimos quando ele tinha 51 anos. Vai fazer quase 10 anos que ele foi diagnosticado. E a maneira como nós descobrimos foi uma coisa tão boba, que eu realmente preciso falar para vocês realmente pedirem pro médico de vocês esse pedido de exame quando vocês forem fazer check-up, que é importante fazer uma vez por ano. Meus pais iam cancelar o convênio, porque eles não estavam com condições mais de pagar, e aí eles marcaram um check-up completo com um médico, um clínico geral. E pelo meu pai já ter 51 anos e tudo mais, ele falou, olha, o ideal é você fazer uma colonoscopia, porque você já tá numa idade e tudo mais. E aí meu pai falou, mas eu vou ter que fazer mesmo, um exame chato, minha mãe já tinha feito, já tinha contado que era chato. Ele falou, olha, é importante, eu vou dar o pedido, mas faça primeiro um exame chamado sangue oculto nas fezes. Se der positivo, aí eu preciso que você faça. Então, meu pai fez isso nos exames de sangue e tudo mais. Ele pegou o patinho para fazer o sangue oculto nas fezes e deu positivo. Deu que ele tinha sangue oculto nas fezes e aí não teve jeito. Teve que marcar o exame de colonoscopia. Quem acompanhou ele no exame foi eu e eu nunca vou me esquecer. A médica me chamou e falou que já tinha feito o procedimento, ele estava bem, estava na recuperação pós-anestésica. Porém, tirou um pólipo muito grande dele e ela me mostrou. Eu juro pra vocês, era desse tamanho assim. Olha ele comigo aqui. Era muito grande. Tava num potinho assim, eu fiquei chocada. E aí ela me deu o cartão dela, falou assim, eu trabalho nesse hospital aqui, se vocês precisarem de mim. Como eu trabalho em hospital, e quando eu vi esse tamanho de pólipo, e quando ela me deu o cartão dela, eu já entendi que algo de errado não estava certo. E eu já fiquei com as anteninhas ligadas, mas eu não falei pro meu pai para não desesperar, né? Afinal de contas, a esperança é a última que morre. Mas uns dias depois já veio o resultado, câncer de colo, não tinha o que fazer, aí começou a saga para operar. O convênio dele na época, e eu vou falar o nome porque assim, foi péssimo, foi a Unimed. Na época, eu não sei como é hoje em dia, tava meio que abrindo falência, enfim, tava muito ruim. E todos os médicos, foram mais de 8 médicos que eu agendei para ele passar,
Todos eles trataram meu pai muito mal. Imagina uma pessoa, né, que tá com medo, acabou de ser diagnosticado com câncer, sendo tratado de uma maneira péssima, como ele foi tratado. Em todos os lugares, teve um médico que falou que não ia operar ele porque ele era uma bomba atômica, porque ele tem pressão alta e tudo mais, é obeso. Teve um outro que falou que não operaria ele pelo valor do convênio, ele teria que pagar 40 mil a mais, né? Não seria coberto pelo convênio, sendo que o médico atende pelo convênio, mas tudo bem. Teve um outro que falou que poderia operar, mas como uma cirurgia muito grande, teria que fazer um valor por fora para dar para a equipe, que esse daí foi 20 mil reais. E assim, nós não temos dinheiro, né? Todo o nosso dinheiro é programado, assim, a gente divide, a gente, né, tá esperando uma coisa, tudo bem. Agora, uma coisa assim, de repente, obviamente que se precisasse, a gente ia pegar empréstimo, ia vender carro, enfim, ia fazer o que fosse preciso pro meu pai ser curado. Porém, nós achamos, assim, um absurdo pagar um convênio e não poder usufruir desse convênio, né? E acabou que estava tendo uma campanha no Hospital AC Camargo, Novembro Azul, eu lembro até hoje, e conseguiram encaixar o meu pai para isso, e ele faz até hoje segmento no Hospital AC Camargo pelo SUS. Ele foi operado lá, a equipe é maravilhosa, ele faz acompanhamento uma vez por ano lá até hoje. E a cirurgia, assim, ele tem uma cicatriz daqui até aqui. Ele teve parada cardíaca na cirurgia, ele só contou isso há pouco tempo pra mim. Demorou muito tempo pra ele ser reanimado. Então, assim, ele me contou isso, acho que foi ano passado, e eu fiquei chocada. Fiquei pensando assim, nossa, poderia ter realmente perdido meu pai ali na mesa cirúrgica só por conta da obesidade e do coração dele, por ser uma cirurgia muito grande. Mas meu pai hoje em dia tá bem, ele fez uma quimioterapia bem leve, só profilática mesmo, e ele faz acompanhamento até hoje, graças a Deus, nunca mais voltou nenhum foco de câncer, e é isso da parte do meu pai. Agora eu vou falar pra vocês como nós descobrimos o câncer do meu avô. Nós descobrimos quando ele tinha 85 anos e nós descobrimos em fevereiro de 2020. Sim, tudo no meio da pandemia e tudo mais. E como nós descobrimos? Ele tem Parkinson, então ele faz acompanhamento direto, tanto com o neurologista, quanto também com o cardiologista, porque ele tem um sopro no coração desde sempre. Então, ele fez exames em setembro de 2019, de sangue e tudo mais, estava tudo ok. E em fevereiro de 2020, inclusive eu estava fora do país, minha mãe me ligou e falou, o seu avô tá muito pálido, ele não tá nem falando, nem nada. E eu acho melhor agendar uma consulta. E ele foi no médico e ele pediu uma batelada de exames e acusou uma anemia muito profunda, muito. Tanto é que ele saiu da consulta e já foi pro posto de saúde direto tomar ferro na veia, pra vocês terem noção de como tava forte essa anemia. Ele tava pálido, parecia uma parede, tava da cor dessa parede aqui. E aí nós achamos muito estranho, inclusive o médico falou, pelo histórico do meu pai, filho dele, ter tido esse câncer, era ideal ele fazer uma colonoscopia e aproveitar fazer uma endoscopia também. Nós contamos que a irmã dele já havia falecido também, e até hoje, inclusive, essa semana, morreu um outro irmão dele do mesmo câncer, enfim, é uma coisa de família. Então ele fez o exame e, obviamente, acusou câncer de cólon, exatamente igual ao do meu pai, só que o do meu pai estava no começo do intestino e o do meu avô estava no final do intestino. O meu pai não precisou usar a bolsinha de colostomia, mas o meu avô, devido à idade e tudo mais, ele usa, né? Ele usa até hoje a bolsinha de colostomia porque não é ideal tirar na idade dele, tomar mais uma anestesia, foi muito difícil, mas eu já vou falar sobre isso. Eu procurei médicos, né, pra ele passar, e ainda bem o dele foi, nessa parte foi muito tranquilo, foi muito diferente do meu pai. E ele operou no Hospital Paulistano, não tem um A pra falar desse hospital, os profissionais são muito bons, têm muita paciência, são muito humanos, e assim, foi tudo ok. No meio da internação dele, ele, idoso, quando não leva anestesia, fica meio agitado, fica nervoso, fica bravo. Meu avô ficou muito louco. E ele pegou o Covid. No meio da internação dele, ele ficou em isolamento 1 mês lá no hospital, sem ninguém ver ele. Mas ele saiu e ele, infelizmente, devido à idade, devido aos problemas, devido às debilitações que ele tem, ele não pôde fazer quimioterapia, tá? Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2021. Ele saiu há pouco tempo, inclusive, de uma outra internação
porque o intestino dele ficou obstruído e, enfim, ele ficou com pneumonia porque ele aspirou e foi, assim, uma luta, mas nós sabemos que até o final da vida dele, essa vai ser a nossa rotina. De repente ele vai estar bem, de repente ele vai estar mal e vai ser assim até o final da vida dele. E nesse meio tempo aí já vai fazer quase um ano da cirurgia e ele tá nessa sobrevida, né? Nós não sabemos quanto tempo ele vai viver, quanto tempo, né, nós temos com ele, mas nós somos bem cientes disso e, enfim, infelizmente é uma coisa de família dele. Hoje nós sabemos, toda a família, né, já tá ligada nisso. Eu já fiz, como eu falei, 2 vezes o exame de colonoscopia, é horrível. Mas eu só fiz por fazer mesmo. Eu fiz quando meu pai descobriu o câncer, há 10 anos atrás, e eu fiz no ano passado, quando descobrimos o câncer do meu avô. A médica nos disse que pessoas que têm parentes com esse tipo de câncer precisam fazer o exame de colonoscopia e endoscopia a partir dos 38 anos anualmente. Normalmente, pessoas que não têm histórico fazem a partir dos 50, um ano sim, pula outro, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. Mas nós, como temos muito parente que tem, precisamos ficar mais atentos e, assim, como eu falei, a prevenção é o que salva. Então, se você quiser anotar os nomes desses exames que eu vou deixar aqui na tela para vocês pedirem para os médicos de vocês, esses exames salvaram a vida do meu pai e do meu avô e podem, às vezes, salvar a de vocês nem sabem que estão doentes. Meu pai não sentia absolutamente nada, meu avô ficou com a anemia. Então, fiquem ligados nisso. O exame é sangue oculto nas fezes. Aí você pede também exame completo de sangue, hemograma, enfim, ferro, tudo certinho nesse sentido, um check-up completo de sangue. Pede também colonoscopia e endoscopia digestiva alta, com biópsia, se necessário. Esses exames salvaram e podem salvar a vida de muita gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi realmente um alerta. Muitas pessoas me mandaram um direct perguntando sobre o meu avô, contando um pouco das histórias delas também, porque morreram pessoas da família com esse tipo de câncer. Então eu fiquei pensando muito nisso e, como eu sempre falo aqui, dica boa, dica compartilhada, como eu passei por isso, eu quero alertar vocês também. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar no like, se inscreve no canal para receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar e não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima!